Bom dia com muita alegria em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo, amado Espírito Santo de Deus. Mais um dia de alegria, mais um dia de vitória, mais um dia de agradecer ao Senhor pela sua bondade e misericórdia sobre a nossa vida. Vamos profetizar, Senhor, nós consagramos e declaramos o governo de Cristo. Senhor, desde o alto da cabeça à planta dos pés. Senhor, nós declaramos que haja frutificação, Senhor, de cada propósito. Nós declaramos, Senhor, de acordo com o governo do teu grande poder, que haja respostas de oração, Senhor, essa semana. Senhor, que haja sinais, que haja milagres, prodígios e maravilhas, que haja o de repente do Senhor, a boa notícia do Senhor sobre a nossa vida, que haja novidade do Senhor para esse tempo, avanço, crescimento, que haja, Senhor, uma capacidade sobrenatural de vencer, Senhor. Haja a capacidade sobrenatural, Senhor, de força, Senhor, de autoridade, de vigor, de saúde, Senhor, e a tua maravilhosa bondade sobre a nossa vida, ser o nosso auxílio, Senhor, Pai, porque tu és o nosso socorro, tu és a nossa rocha e a nossa alegria, a nossa fonte maravilhosa és tu, Senhor, para todo sempre. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Sou a missionária Jess, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se inscreva, comenta, compartilha, deixa o seu joinha, já aproveita, deixa o seu like, abençoa esse canal para alcançar mais vidas em nome de Jesus. Queridos, como é maravilhoso começar o nosso dia declarando palavras proféticas, declarando salvação, declarando que só o Senhor é Deus, declarando ao Senhor a nossa rendição. A cada dia o Senhor vai renovando o nosso entendimento, a cada dia o Senhor vai nos capacitando. É tão maravilhoso, é tão bom servir a Deus, é maravilhoso estar nos caminhos do Senhor. A presença do Espírito Santo vivifica a nossa alma, o nosso espírito, nos despertando, nos alinhando, nos enriquecendo e nos abençoando. E se você também quer o que está acontecendo de maravilhoso na sua vida, que acima de todas as coisas nada se compara à maravilhosa presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que é o que nos capacita, é ter o nome escrito no livro da vida. Ainda que o Senhor derrame muita unção, autoridade, poder sobre a nossa vida, poder de várias formas das quais compete conforme o que Deus determina na vida de cada pessoa, queridos. Nada se compara, como Jesus falou aos 70 discípulos que o Senhor liberou para ir proclamar o evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos. E o Senhor, ele falou para que eles viessem se alegrar mais ainda, em outras palavras dizendo, porque o nome deles estava escrito no livro da vida, porque eles estavam maravilhados com as manifestações por causa da autoridade do nome de Jesus Cristo. Então entenda, há coisas que nós vemos, conquistamos e recebemos em primeiro lugar de Deus, mas ter de Deus aquilo que nada que nós possamos fazer e realizar não se compara a essa grande misericórdia que o Senhor nos concedeu de na eternidade estar com Cristo, conforme a gente se santifica, conforme a gente se rende, conforme a gente se inclina para viver uma vida até o fim, proclamando o Evangelho de Cristo Jesus e vivendo, sendo ouvinte e praticante. Nós nunca devemos esquecer. Por isso que o Espírito Santo sempre nos faz essa maravilhosa gentileza, dentre tantas outras coisas, de trazer à nossa memória a verdade das Escrituras Sagradas, para que possamos alcançar a cada dia mais intimidade com o Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre o grande segredo do sucesso de José.
Lá no livro de Gênesis, capítulo 41, no verso 38, você que pode, abre a sua Bíblia, tem o título: Faraó põe José como governador do Egito. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Vejamos que esse texto, amados, José, filho de Jacó, esse texto, ele destaca o grande segredo do sucesso de José. Muitas pessoas atribuem o sucesso dele à excelente capacidade que Deus deu a José, como ele também tinha de liderança, onde quer que ele colocasse a mão, prosperava, crescia. Porém, por detrás de todo esse sucesso de José, havia um segredo que o faraó, mesmo sendo ímpio, logo percebeu. José era um homem que havia o Espírito de Deus. Esse é o segredo da vida de José. O Espírito de Deus é quem capacitou José, o temor de José, que José tinha em relação ao verdadeiro Deus vivo, justo, misericordioso, é quem ardia no coração dele para que ele, mesmo diante de tantos desafios dolorosos, que ele prosseguisse em guardar no seu coração a verdade de Deus. Um Deus que ama a verdade, um Deus que ama a fidelidade, um Deus que ama a lealdade. A palavra do Senhor nos ensina: o Espírito de Deus é o segredo do sucesso dos grandes homens da Bíblia. O Espírito de Deus é o segredo na vida de um grande homem, de uma grande mulher. E quando eu falo grande, não só pela grandeza dos seus feitos, não só pela grandeza de uma posição, mas a maior grandeza, como nos está ensinando, como está ensinando essa história, por exemplo, como aqui na vida de José, que o segredo de um bom homem, o segredo de uma boa mulher, o segredo de uma família abençoada, de uma família unida, é a comunhão com o Espírito Santo. É a comunhão, como eu tenho falado, é a dedicação todos os dias da nossa vida, não importa quem tem 20, não importa quem tem 1 ano, não importa, não desmerecendo os longos processos que pessoas que já alcançaram uma profundidade maior. Não é nesse sentido. Eu estou dizendo que, num todo, todos nós temos que continuar prosseguindo, conhecer ao Senhor e manter a chama viva do Espírito Santo, que nos liberta, que nos purifica, que realiza a verdadeira vontade de Deus sobre nós, para que não venhamos ser escravos do pecado. Moisés era um homem que havia o Espírito de Deus. Números capítulo 11, verso 17. Este era o segredo de sua extraordinária capacidade de liderança. Josué, o seu sucessor, era também um homem em que havia o Espírito de Deus. Números capítulo 27, verso 28, Deuteronômio 34, verso 9. Gideão foi capacitado e revestido pelo Espírito do Senhor para realizar uma grande façanha militar. Lá em Juízes, capítulo 6, no verso 34. Sansão também foi capacitado e impulsionado diversas vezes pelo Espírito do Senhor. Juízes, lá no capítulo 14, no verso 6. Davi era capacitado de forma extraordinária pelo Espírito do Senhor. Livro de 1 Samuel 16:13, ao ponto de ele mesmo dizer: o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. 2 Samuel 23, no verso 2. O Espírito Santo é o segredo do sucesso da igreja. O Espírito de Deus sempre foi o grande segredo do sucesso do ministério terreno de Jesus Cristo e no seu grande resplendor diante da eternidade.
O Espírito de Deus foi o grande segredo do sucesso dos apóstolos. O Espírito de Deus foi o grande segredo do sucesso da igreja primitiva. O Espírito de Deus é o grande segredo do sucesso de todos os filhos de Deus hoje. Todos os homens santos falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus sempre será o segredo do sucesso de qualquer ministério bem-sucedido que exalte o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nada que é feito de forma extraordinária e de forma, queridos, entenda, tudo que é realizado conforme a obediência conectada à vontade de Deus, tudo isso tem um alinhamento e uma resposta eterna, não só passageira aqui nessa terra. Por isso nós estamos falando de um sucesso que vai além das coisas terrenas, um sucesso que vai além do entendimento das coisas dessa vida, desse sistema. Nós estamos falando de um sucesso com base em uma pessoa que está determinada a fazer e a realizar e a viver no seu dia a dia conforme a direção de Deus, que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, em uma pessoa disposta a se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas continuar prosseguindo, uma pessoa que mesmo mediante as coisas que tem visto, que tem ouvido, ainda que a pessoa não entenda, ou ainda que esteja em um ambiente que leve essa pessoa a se decepcionar com outras, essa pessoa entende que o propósito de Deus é maior, essa pessoa entende que ainda que seja ferido, o Senhor ele restitui e ele sara a ferida. É uma pessoa que, cheio do Espírito Santo, entende que essa habilidade que o Senhor deu para crescer, para avançar, é para a glória de Deus, não é para a glória do homem. Uma pessoa cheia do Espírito Santo entende que a família é uma bênção de Deus, é um presente de Deus do qual nós temos que cuidar, nós temos que zelar, nós temos que ensinar os caminhos do Senhor, sempre render graças diante de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo entende que a sua empresa, o seu negócio, o seu trabalho tem que resplandecer para a glória de Deus, tem que ser manifestado o conhecimento da verdade da salvação do Evangelho de Cristo Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele consegue realizar façanhas sobrenaturais. Uma pessoa cheia do Espírito Santo passa a ter uma capacidade intelectual, uma capacidade do céu, uma capacidade para extrair e colocar para fora o entendimento, a revelação da palavra de Cristo Jesus. Vem de Deus, não é de nós. Uma pessoa cheia do Espírito Santo entende que o recurso, aquilo que o Senhor colocou diante da sua vida, colocou nas suas mãos, é para que seja para a glória de Deus. Queridos, uma pessoa cheia do Espírito Santo realiza grandes feitos, tem grandes oportunidades. Uma pessoa cheia do Espírito Santo senta no meio de reis, de príncipes, porque é para resplandecer a glória do Senhor. Aonde uma pessoa chega, onde a pessoa coloca a planta dos teus pés, aonde ela coloca as suas mãos, é abençoado, tem frutificação. As pessoas sentem a presença de Deus, as pessoas têm vontade de aprender conforme a palavra do Senhor, as Escrituras ensina. Através de uma pessoa cheia do Espírito Santo, a pessoa é tocada, a pessoa é constrangida. Queridos, uma pessoa cheia do Espírito Santo alcança favores de Deus que nada, dinheiro nenhum, estudo nenhum, nada nesse mundo se compara. É o que aconteceu na vida desses homens, na vida de mulheres que alcançaram uma mudança de vida, alcançaram patamares, alcançaram, como eu falei, uma capacidade, uma habilidade, uma fonte de conhecimento na vida de pessoas cheias do Espírito Santo, que não é normal. Então é maravilhoso, queridos.
queridos. De repente eu estou falando aqui com pessoas que já têm anos de evangelho. De repente eu estou falando com pessoas aqui que já têm longas experiências e pode me ensinar muito mais diante daquilo que eu estou aqui compartilhando e dividindo com vocês. Mas nós vemos também pessoas que de repente não cresceu num berço evangélico, talvez uma pessoa que não tem conhecimento e esse conhecimento está disponível para mim, para você. Eu te aconselho, você que de repente não tem uma Bíblia, pegue a sua renda, pegue a provisão, pegue essa bênção financeira que você tem, o seu salário, e compre uma Bíblia para você, senta e peça para o Espírito Santo te ensinar. De repente eu estou falando com pessoas que nem teve muito estudo, mas se você pedir, lembra do que o ensino está nos ensinando hoje, a palavra do Senhor, esse ensinamento está esclarecendo o nosso entendimento no dia de hoje. Peça o Espírito Santo, porque só Ele vai realizar na nossa vida, queridos. Só Deus vai realizar na nossa família coisas impossíveis, que estão além da nossa força, que estão além das coisas desse mundo, desse sistema. Só Deus pode fazer, só Deus pode mudar. E se não começar mudando dentro de nós, queridos, vai ser uma luta muito difícil. Se você quiser construir algo sem ter uma dependência, sem ter o auxílio de Deus, a proteção de Deus, isso vai te dar muito trabalho. Talvez tem pessoas que nem conseguiram ao longo dos anos alcançar o que tanto queria e não alcançaram, não porque não desejavam, mas porque tentaram buscar na força do seu próprio braço. Talvez eu estou falando com algum jovem aqui, talvez eu estou falando com alguém que está na flor da sua idade, como diz, né? Nos seus 20 e poucos anos, quem sabe alguém até um adolescente, eu não sei. Mas abra o seu coração com Deus, através do Espírito Santo, as coisas debaixo do auxílio do governo de Deus, tudo é tão diferente. Eu não vou aqui falar para você que tudo vai ser fácil, que tudo vai ser do nosso jeito e do nosso tempo, não. Uma vida com Deus está muito além de conquistar. Nossa vida com Deus, querido, está muito além daquilo que nós realizamos, porque nós vamos aprendendo que tudo é para a glória de Deus. Mas Deus se agrada quando um homem e uma mulher, quando uma pessoa abre o seu coração para que seja feita a vontade de Deus e permaneça insistindo, permaneça se rendendo. Essa é a nossa luta, queridos, é a nossa guerra, uma das maiores lutas e guerras que todo cristão ele precisa continuar arrancando de dentro da sua alma, arrancando de dentro do seu entendimento, arrancando de dentro do seu coração. É a disposição em obedecer à vontade de Deus. Agora, aquilo que nós não podemos, você pode ter certeza e a garantia de que Deus vai fazer. Muito mais do que você nem imaginaria um dia viver. Deus vai fazer, porque Ele ama abençoar os seus filhos. Toma posse desse ensinamento, toma posse dessa palavra. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo.